Olá, eu sou Carlos Raton e esse é o Pod Povo, um programa feito para dar voz e vez para você. E hoje o assunto é muito sério, racismo em Santos. E para falar um pouquinho sobre isso, eu trouxe uma pessoa que passou na pele essa situação recentemente aqui em Santos e vai conversar um pouquinho com a gente, tá bom? Eu queria chamar aqui a Latoya Cristina Ferraz. Tudo bem, Latoya? Oi, tudo bem? Tudo bem? E a advogada, doutora Cláudia Josiane Jesus Ribeiro. Muito obrigado por você estar aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço por nos dar voz. Obrigado. Sim. Latoya, caso muito grave aconteceu aqui no Gonzaga com você, né? E eu queria que você contasse como é que foi isso aí. Você estava no Gonzaga, foi com uma amiga, se não me engano, se divertir no final da tarde. Me conta como é que foi isso aí. Eu fui com algumas amigas em um bar aqui em Santos e acabou acontecendo esse fato, né? A gente acabou saindo do bar para fumar ali na calçada e nisso passou um vendedor ambulante, né? Vendendo algumas paçocas, e ele perguntou se ele podia pegar um palito de dente que estava na mesa. A gente disse que tudo bem, e nisso começou toda a confusão, né? A dona do bar, que era dona também do palito de dente, não gostou. Incrível, né? Incrível. Um palito de dente. Ela pediu que ele devolvesse, ele prontamente devolveu, saiu do local, só que ela foi extremamente... Não te cortando, mas ela pediu para ele devolver um palito de dente? Sim, ele devolveu, ele não levou. Ele devolveu. Ele pegou o palito de dente, ela falou, não, você pode ir deixando isso aí e indo embora. Ele devolveu, saiu andando, só que eu e minha amiga, nós vimos, né? Ele tinha pedido a gente que autorizou. E daí a gente indagou ela pela forma que ela tinha falado com o moço, né? Que foi totalmente desproporcional pelo objeto que ele estava pedindo, que ele pediu, ele não pegou. E daí ela começou a discussão, a gente sem entender muito o motivo, até que, no meio da conversa, ela pediu que o filho dela, que tinha entrado também na discussão, pedindo para a gente adotar esse vendedor, se a gente estava com tanta dó, ela pediu que ele não falasse mais com a gente e apontou com um gesto o motivo que ela não queria mais falar comigo, né? Não era Esse gesto seria a sua cor. A cor da minha pele. Ela falou assim, não, nem fala mais com ela. E fez o gesto que era por causa da minha cor de pele. Daí, no momento a gente não entende muito o que está acontecendo, né? Aí eu comecei a questionar ela. Eu, assim, não acredito que você está falando da minha cor. E daí, nisso, eu fui pegar o celular, ela não ia repetir mais, né? E daí ela parou. Eu já não estava mais no clima de ficar ali, né? Porque eu já tinha identificado o motivo que ela não queria mais, nem que eu estivesse naquele local. Então, eu fui entrar para pegar minhas coisas e ir embora. Nisso, ela continuou a discussão. Eu chamei ela de racista. E, nisso, ela veio me empurrar. Nisso que eu empurrei ela de volta, o filho dela me deu uma voadora nas costas, que foi quando eu caí para frente em cima dela. E daí eu já não vi mais nada. Minhas amigas vieram ver o que estava acontecendo, separar. Uma delas branca, que conseguiu ter um pouco de voz naquele momento. Ele acabou afastando todo mundo, chamando a polícia. E, a partir daí, foi começar, né, a minha luta contra esse ato de racismo que eu sofri claramente ali no meio do Gonzaga. Não é algo novo, mas foi o mais violento que eu já tinha sofrido até então. Doutora, nós falamos um pouquinho antes aqui de começar nosso podcast aqui, nós falamos que as pessoas têm essa mania, né? Quando você vai defender uma pessoa, que nem elas fizeram, uma pessoa mais humilde, uma pessoa que está trabalhadora, a pessoa fala assim, adota, quer levar para casa, leva, né? A senhora, como advogada, deve ter visto isso um monte de vezes aqui. É um absurdo, né? É um absurdo porque acho que no Brasil hoje pensa-se assim, preto, pobre, eu não tenho problema, nada. Você viu o absurdo que aconteceu essa semana no Rio de Janeiro? Sim. Jogaram um rapaz negro sem as pernas do lado de fora do hospital. Ele ficou lá 3 horas. Então, acho que isso é muito significativo do que acontece hoje no Brasil, né? Tudo é mimimi. Tudo é mimimi. Eu reclamar que estou sendo discriminada é mimimi. O pobre querer um tratamento digno é mimimi. Ele não paga imposto, ele não fala nada. Quem disse? Exatamente. Quem disse? Do salário dele vem descontado de uma coisa que ele compra. Exatamente. Né? E no caso da Latoya, a nossa luta não é apenas para defendê-la do racismo.
mas para defendê-la das acusações mentirosas que o advogado da outra parte fez. E nós vamos falar isso já já. Eu vou Então, botar. a gente tem que se defender do racismo e de se cuidar para não virar o agressor. A senhora vai falar isso com detalhes, que eu também sei que é muito complicado, né? Sim. Eu vou botar com uma pessoa aqui para falar um pouquinho para nós. Nós entrevistamos algumas pessoas na rua e nós vamos colocar a Claudete aqui, uma pedagoga, falando um pouquinho sobre essa situação, como ela vê o racismo, né? Claudete. Sim, eu já fui vítima de preconceito e infelizmente isso acontece a todo momento, né? Então, tanto assim no trabalho, na rua, né? Infelizmente a gente é discriminada pela cor, né? Não adianta a gente ter escolaridade, a gente sempre é lá no fim da fila. Infelizmente, nesse Brasil é assim, né? Então, eu também já presenciei várias formas de racismo, principalmente assim, em mercados, em lojas, né? Principalmente que a gente entra e o pessoal nem, sabe, dá aquela atenção devida, ou se dá atenção é para ver se vai acontecer alguma coisa, né? Então, a gente é discriminado o tempo inteiro. E já ficou muito assim de vendedoras ficar frustradas porque entrar na loja e olhar assim, essa aí sem chance, né? E daqui a pouco a gente sai com aquela sacola, comprar mais que uma pessoa clara, né? Então assim, como? Né? Então, infelizmente, a gente é discriminada o tempo inteiro. Quando acontece alguma injúria racial, assim, esse racismo, eu acredito que a gente deve recorrer, como no caso, já aconteceu uma vez isso comigo dentro de um mercado, né, no Mercado Dias na cidade, eles passaram, né, a minha compra, tá, e aquilo foi descontado do meu cartão. Falei, descontou. Eles falaram, não, descontou. E eu estava comprando algumas mercadorias, né, ali, entre delas tinha frutas, ou seja, banana. Aí a bonitinha que estava lá encarregada olhou assim, olha a compra dela. Aquilo foi só o suficiente para me chamar a viatura toda, né? Eles veio e ela soltou essa mesma graça pro policial. O policial, não, você fez certo, você tem que fazer a ocorrência. Então, quer dizer, a gente infelizmente peca, quer dizer, peca não, a gente pena pela culpa. Tá? Então, você pode ter estudo, você pode ser formado, mas você é negra, você perde várias chances e é discriminada o tempo inteiro. Latoya, tudo que ela falou aqui, você deve ver isso todos os dias. Sim. Baseado no que ela falou, o que já teve com você? Aconteceu coisa semelhante? Muitas vezes. Gente, o racismo estrutural, ele é isso, né? Não importa o quanto dinheiro você tenha para gastar em qualquer loja, você pode sair com as mãos cheias, eles vão olhar todas as suas compras de novo para ver se você pagou. Mesmo eles vendo você consumindo, você comprando, você pagando. Às vezes, quase sempre é bem complicado essa situação assim em lojas. Doutora, é um absurdo isso. Isso é uma coisa grave. Porque quem dá o direito de uma pessoa, né, pedir para que outra abra a bolsa, né? Sim. Ver o que comprou, enfim. Não tem. A gente tem que lutar, né, pelo adquirir conhecimento para saber o que podem ou não podem fazer com a gente, né? Aquela pessoa negra que não tem um nível de estudo, de escolaridade, né? E ela tem que entender, tem que levar o conhecimento liberta. Então, a gente tem que levar para essas pessoas, você não pode sofrer isso, não passe por isso, porque ninguém pode fazer isso para você. Eu passava isso muito no fórum, né? Uma das últimas vezes que eu fui no fórum, em Santos, eu voltei irritadíssima, porque em todos os lugares, todos os cartórios que eu fui, eu escuto aquela pergunta, você é advogada? Ai, que absurdo O rapaz... na portaria, os advogados que entraram antes de mim não foram obrigados a mostrar a carteira. Para mim, eles pediram. Olha, isso é uma coisa muito séria. Sim. Isso a OAB tem que olhar isso. Eles olharam, né? aí a OAB tem que olhar isso com muita seriedade, que isso não pode acontecer. Sim. A OAB é um órgão que deveria olhar pelos advogados e, pelo jeito, né, se não é conivente, está bobeando aí, né, doutora?
Eu acho que, como todos os órgãos que poderiam ter uma postura antirracista, é omissa, né? Muitas coisas que acontecem hoje em relação ao racismo, para mim, é resultado da omissão de quem realmente pode fazer. Exatamente. Quantas pessoas hoje estão presas pelo crime de racismo, apesar de termos uma lei que diz que o racismo é inafiançável? Exatamente. Porque aí você chega lá na delegacia, você é atendida pelo advogado, pelo delegado branco, que não, isso aí não é besteira, nem leve isso adiante, ó, deixa para lá, você vai esquentar a cabeça. Aí chega no Ministério Público, chega no juiz, cadê? Nós temos uma lei, por que ela não funciona? Né? Por que não tem ninguém preso? Aí a nova moda agora é, ele tem problema mental. Ele falou isso para você, ou ela falou isso, porque ela tem problema mental. A família já deu o atestado médico dizendo que ele tem problema mental, e aí fica por isso. Então tem muito louco na rua, então. Exatamente. No meu Só caso, quando se trata falaram... de racismo, né? Só quando se trata de racismo. No meu caso, falaram assim... teve um que falou assim... Ai, mas ela era uma idosa. Tá. Gente, mas idoso pode ser racista. E muitos são. Sim. Acontece muito. A cabeça, né? Muito fechada. A gente está tendo uma desconstrução, né? Muito grande agora com as novas gerações. Mas o que a gente enfrenta muitas vezes são das pessoas mais antigas ou pessoas com esse tipo de pensamento, né? Essa raiz, esse racismo estrutural. Uma das coisas assim que mais me marcou, eu estava no fórum, eu fui no cartório, e aí tinha uma pessoa branca do meu lado. E aí, para mim, quem me atendeu falou assim, você é advogada? Eu falei, sou, me dê a sua carteira. E para a pessoa do lado, oi, doutora, como vai? Aí ela olhou e falou, não sou doutora, não. Não me chama de doutora, que eu não sou doutora, eu sou oficial de justiça. Então, a minha eu tive que provar que era uma advogada, não bastou a minha palavra. E aquela pessoa que nem era foi tratada como tal. Olha, nós vamos falar com mais uma pessoa na rua, muita gente, viu? Nossa reportagem foi para a rua, ouviram? Vamos falar um pouquinho agora, quer falar é o Daniel, para a gente um pouquinho sobre essa situação. Eu presenciei vários casos de racismo e todos eles marcaram, porque o crime de racismo, por ser um crime hediondo, ele é um crime que causa muita comoção por ser, por mexer, né, com o psicológico, com a moral da vítima. Já fui vítima de preconceito racial no canal aqui na Ponta da Praia, em Santos. Registrei o boletim de ocorrência, mas infelizmente o promotor de justiça informou que não havia elementos suficientes para prosseguir com o processo. O que você acha disso? Eu acho que enquanto não houver punição para o crime de racismo, infelizmente não haverá solução desse problema. Enquanto não houver punição, não haverá solução para esse problema do racismo. Tem que haver punição. O problema está no judiciário. O judiciário não está punindo corretamente os agressores. Por esse motivo, persiste o crime. Nesses casos de racismo e de injúria racial, nós não devemos abaixar a cabeça. Nós sabemos que o judiciário está com uma falha muito grande em estar punindo o crime de racismo, mas nós temos que continuar informando, registrando boletim de ocorrência, denunciando, cobrando os políticos para que essa lei seja efetiva, para que o judiciário puna esse crime de racismo, esses crimes de racismo, e assim abaixe esse índice. Doutora, você acabou de falar o crime, né? Você explicou para a gente aqui, ele acabou ratificando o que a senhora falou. Latoya, me explica uma coisa. Eu sei que o seu caso foi muito grave, mas não é o único, e não vai ser, talvez, infelizmente, não vai ter outros aí. Mas você mesmo, seus amigos, você fala que em Santos é uma cidade muito racista, né? Tem pontos, você me comentou uma vez, tem alguns pontos que vocês nem vão. É isso? Como é que explica isso? Sim, tem muitos casos de racismo em Santos, né? A gente sabe que tem um pessoal contra isso também. Eu acabei descobrindo com o meu caso, né? Muita gente veio a mim, né? Dizendo que estava nessa luta contra, mas tem uma maioria, assim, muito forte e, assim, muito empenhada em nos combater, que está localizado aqui em Santos. Não foi o primeiro caso que eu sofri. Inclusive, no Gonzaga, eu tive um caso ano passado. Isso foi uma das coisas que eu conversei com a minha psicóloga também, né?
Que eu falo assim, gente, a gente começa a desacreditar, porque é um atrás do outro, é um caso atrás do outro. Você fica assim, mas, gente, será que isso está acontecendo comigo? Não tem outro... Por quê? E foi lá no Gonzaga, foi em uma academia, que tinha um casal que ficou, assim, semanas me perseguindo, me olhando feio, todo aparelho que eu ia, eu tenho filmagens deles. Levei para academia e ainda levei uma carteirada depois, ela dizendo que era oficial de justiça. E daí? Como se isso, né, desse a ela qualquer direito de cometer um crime, né? E passar impune. Mas eu levei isso para a academia, não deu em nada, a gente acaba desistindo, porque é um processo muito dolorido, né, para a gente. Então, você acaba deixando passar e acontece em menos de um ano outro caso no mesmo lugar, você começa assim, gente, se eu não combater isso, isso vai me combater, eu não vou conseguir ir em lugar nenhum, né, nessa cidade, se eu começar a deixar que eu seja tratada dessa forma em todo lugar. E que eu me retire para me poupar, é claro que eu me poupo, só que daí, né, eu dou todo o aval para essa pessoa de que isso vai acontecer, isso pode acontecer e que a gente vai abaixar a cabeça. Doutora, me explica uma coisa. Casos semelhantes ao que ela contou aqui agora para nós, da pessoa ficar perseguindo, né? E como é que a senhora instrui a pessoa a fazer, a vítima? Ela tem que fazer, não deixar passar batido. Não deve. É um processo muito dolorido mesmo, mas não deve. Faz o boletim de ocorrência. É muito importante que tenha provas, né? Ou testemunhal, ou como ela falou, que grave a situação, ou que tenha prova, que registre. Então, como no caso dela foi uma academia, registre a academia, manda um e-mail por escrito, porque aquela própria omissão da academia, ou do bar, ou de qualquer lugar, então, resolver essa situação pode ser vertida numa prova, né? Porque quem não deve não teme. Se aquilo lá não aconteceu, a empresa que está possibilitando aquilo não tem por que se omitir. Então, faça o boletim de ocorrência, faça uma reclamação formal por escrito para o local onde aquilo está acontecendo. É grave, tenha prova testemunhal e vá adiante. Por mais dolorido que seja, é uma briga que a gente tem que comprar. É uma briga que a gente não pode se omitir, porque senão nós não viveremos. Daqui a pouco nós estaremos na escravidão de novo, porque se enquanto a gente combate, ainda tem quem tem essa coragem de fazer isso, se a gente se cala, acabou. Ok, nós vamos fazer mais uma pessoa na rua, vamos falar com o Severino, ele vai falar um pouquinho da experiência dele, um pouquinho que falou com a gente na reportagem. Meu pai é preto da cor de carvão, que Deus põe a alma dele no bom lugar. E minha mãe é loura, linda, maravilhosa, também já está no andar de cima também, entendeu? E todo mundo ignorava ela por causa que ela estava casada com preto. E ela não perdoava, ela metia a mão na orelha das meninas, ela perdeu diversas amizades. Ia para a delegacia todos os dias. Só que, naquela época, não existia as possibilidades de você correr atrás para resolver a situação. Hoje existe. Então, eu, particularmente, quando alguém vem, se eu perceber que alguém está agindo de má fé comigo, eu já mando tomar naquele lugar, sem medo de ser feliz, independente de quem seja, entendeu? Eu não aceito. Preconceito comigo, viado, puta, travesti, ladrão, não tenho preconceito com nada. Cada um no seu quadrado. Eu vivo a minha vida. Sou cego, surdo e mudo. Cada um no seu quadrado. Nos momentos que eu estou mais difícil, quando eu procuro alguém, todo mundo, sinto muito, cai fora, entendeu? Então eu não aceito esse tipo de situação, entendeu? Eu acho que Deus te pôs no mundo, você, ele, independente de cor, de raça, situação financeira, essa coisa toda, cada um tem o direito de ser feliz como quiser. Meu pai era comerciante em Recife, porque eu sou pernambucano, né? Ele era comerciante e o pessoal chamava ele de Toquinho, entendeu? Porque ele era preto. Chamava ele de preto, de Toquinho, chamava ele de Bizil. Entendeu? Esses verbos que tem lá no norte, assim, né? Pessoa preta, ai, Bizil, entendeu? Então eu acho que isso é uma tremenda canalice, entendeu? Mas naquela época ele era super bem de vida, tinha diversos lugares que a gente fazia feira e tal. Eu lembro que eu tinha 10 anos, né? E ele não se sentia bem quando alguém chegava e falava, fala Toquinho.
Dependendo do estado emocional dele, ele já mandava aquela pessoa tomar naquele lugar, categoricamente. Isso é fato, isso não é história. Eu não gosto de história. Eu gosto de história da revista Veja. Eu gosto de números e fatos, entendeu? Então não tem necessidade nenhuma de estar falando besteira para você e perdendo meu tempo. Não, entendeu? Estou falando tudo que é real, entendeu? E dependendo do estado emocional dele, ele deixava passar batido. Mas tinha hora que ele não aguentava, ele explodia, fazia confusão, dava porrada, entendeu? E vice-versa, entendeu? Muita coisa. E minha mãe, todo mundo ignorava minha mãe, porque minha mãe era loira dos olhos. Minha mãe era mais branca do que você, entendeu? E os olhos dela azuis. Linda, linda, lá que Deus põe a alma dela no bom lugar. E ninguém se conformava que ela estava casada com meu pai, porque meu pai era preto, da cor de carvão. Ninguém aceitava isso, entendeu? E as colegas dela falavam assim, ai, dona Bia, como é que a senhora vai morar com um negro desse? Ai. Doutora, o que ele falou aqui é uma coisa muito importante. Nós brancos, nós temos que lutar por vocês também, né? Sim, porque... Nós temos que não podemos citar isso. Então, Não. pessoa branca como eu, né? A gente tem que falar, olha, chega, não podemos aceitar mais isso, não. O branco, ele não pode simplesmente não ser racista, ele tem que ser antirracista. Exatamente. Porque, na verdade, para muitos brancos, não ser racista significa ter uma empregada doméstica preta, significa ter uma amiga preta, né? Significa, eu compro coisa do vendedor negro na rua. Então, a noção do que não é ser racista, o brasileiro está passando longe. É verdade. Então, é verdade. além de não ser racista de fato, os brancos eles têm que ser antirracistas. Exatamente. Não deixar passar batido. Não deixar passar. Ser testemunha das coisas que fazem. Se sensibilizar. Então, pelo menos, eu acho que para aqueles delegados que estão na delegacia e muitas vezes orientam, deixa isso para lá, é besteira, é uma idosa, ou então está nervosa. Para aquele promotor, para aquele juiz, está faltando serem antirracistas. Porque não é possível aconselhar uma pessoa negra, preta, que foi vítima de racismo, deixar para lá. Porque é uma coisa absurda, é uma coisa que marca a gente. Há 500 anos. Sim, e exaure a gente. Eu vou falar uma coisa. Eu sou advogada, eu sei da lei. Mas hoje, se eu for vítima ostensivamente de racismo, eu não sei qual vai ser a minha reação. Sim. Eu não sei se eu vou reagir civilizadamente. Eu, pelo menos, tenho uma filha que ela tem a pele mais clara que eu. Há 15 anos eu ouço as pessoas perguntarem, ela é sua filha? Meu Deus. Ela é sua filha? Uma coisa que me marcava muito, né? A minha filha tem os cabelos claros e desde os 3 anos, as pessoas pensavam assim, você tingiu o cabelo da sua filha? Aí eu falava, quem falou para você que eu quero ter uma filha loira? E é mais fácil para a pessoa pensar que uma mãe vai tingir o cabelo da filha lá tendo 3 anos de idade do que pensar que eu me relacionei com uma pessoa que tinha pele clara, que tinha... Eu falo, então você consegue pensar no absurdo Surto desse. de eu tingir o cabelo de uma criança aos 3 anos de idade e não consegue pensar que eu posso ter me relacionado com alguém com a pele mais clara que a minha. Natóia, o que o Severino falou ali, você deve estar sofrendo bastante. Você já falou que o psicológico seu, você teve uma agressão física, mas a psicológica fica, né, a questão física, não que seja menor, mas você tratando, e que graças a Deus não foi muito grave, você conseguiu superar. Agora, a psicológica demora muito para superar. Muito. Graças a Deus também eu tenho a minha psicóloga, né? Já de antes disso, eu já faço acompanhamento há muito tempo. A gente é uma mulher preta, então ela sabe as minhas dores. Tanto que, quando aconteceu, a gente marcou uma sessão de urgência. E, assim, eu acho que foi tão difícil para ela quanto para mim, né? Conversar sobre isso e me fazer entender que eu era, sim, uma vítima, porque você passa tudo na sua cabeça, né? Quando acontece uma coisa dessa. E entender os pontos, ela foi ponto por ponto. Ainda não estou 100%, tem momentos que isso me abala muito mais do que outros, mas é aquilo, né? Eu estou trabalhando agora a minha raiva e não o meu sofrimento. Eu não tenho que sofrer por isso, eu tenho que sentir a raiva para que eu possa lutar contra isso e que eu possa falar, que eu possa mostrar e combater o racismo de alguma forma, mesmo com essa dor dentro de mim, né? E ir trabalhando ela com quem consegue me ajudar mesmo. Perfeito. Vamos lá de novo para a rua, falar com o pessoal, com o povo,
falar sobre a questão de racismo em Santos. Eu vou falar com quem vai falar agora é a Laísa. Vamos lá. Delegacia é a mesma coisa do que nada, com todo o respeito, porque não dá em nada, porque a delegacia vai falar isso, fala aquilo, não resolve nada, e quanto mais vai acontecendo isso na TV, mais racismo vai acontecendo. Eu penso assim, na minha forma de pensar, porque os pretos roubam, os pretos faz isso e aquilo, os pretos tem que, como que teve, já aconteceu na TV, né, os pretos tem que ir lá para África, e os brancos ficam aqui, né, porque é totalmente diferente, né, os pretos sofrem tudo, né, é escola também, é em serviço, é em tudo. Serviço hoje em dia para um preto achar é difícil, ainda mais se tiver tatuagem. Aí um acha. Mas esse mundo aqui é um lixo, de verdade. É um lixo, porque nós não sabemos que ponto vai chegar. Nós não sabemos que ponto nós vai chegar, porque o preto não tem a liberdade que o branco tem. Entendeu? Aí eu acho isso daí certo. Porque os polícias também não fazem nada, né? Os polícias são uns lixos, com todo respeito também, mas são uns lixos. Porque um respeita isso. E tem policial que é preto também, né? Vê que uma pessoa da sua cor tá sofrendo a mesma coisa do que sofrendo racismo e não faz nada. Fica naturalmente como que não tivesse falado nada, né? Você acha que Santos é racista? A cidade de Santos? Eu acho que é. Pelo ponto que nós estamos chegando, não é. Motoboy é humilhado, né? Motoboy é humilhado. Motoboy, já vi lá que tem que subir nos elevadores, tem que subir na casa dos pessoal, né? Porque tem que isso. A maioria dos motoboys são tudo preto que tem que trabalhar, né? Aí vai ter que subir, ainda é esculachado, toma esculacho dos pessoal, né? Eu acho que aqui em Santos nós não vai para frente, não. O negócio tá difícil para nós andar para frente. Em geral, em tudo. Em racismo, em tudo, de verdade. Doutora, ela falou uma coisa aqui interessante, a polícia, né? Ela citou a polícia aí, que às vezes a própria polícia lida com casos e casos diferentes, quando a pessoa é negra e a pessoa é branca. E parece que no caso da Latoya houve uma coisa muito interessante, né? Ela foi levada para a delegacia e as pessoas que a agrediram foram logo depois. Muito tempo depois. Me explica isso, então, não tem que ser um flagrante isso aí? A Latoya foi levada para a UPA, porque estava machucada, e depois para a delegacia. As outras pessoas, os agressores, foram por conta própria. Então, eles chegaram na delegacia horas depois. O advogado. Como advogado, e horas depois, e com uma suposta fratura no dedo. Sim. Porque até o advogado da outra parte acusou as meninas, a Latoya e a amiga, com ela de terem agredido brutalmente uma idosa na cabeça. Mas o machucado que ela chegou foi na mão. E eu saindo daqui, eu vou à delegacia, que eu quero, só essa semana foi possível, eu quero ter acesso ao inquérito para ver o que diz o laudo dela do IML. Então, eu também achei, com tudo que os policiais a levaram na UPA, tudo, mas a outra parte teve a liberdade de escolher para onde ia, quando ia e não. E a Latoya não. Ela foi primeiro para a UPA e depois para a delegacia, logo depois dos fatos, e a outra parte chegou lá quase 3 horas depois, já com a mão enfaixada, e agora eu vou ter acesso à versão deles. O filho agressor, que não há dúvida de que ele deu uma voadora nela, ele não consta como agressor. Nossa, absurdo isso. Ele E não tem consta. câmeras, não tem? Nós pedimos, no inquérito, eu pedi que fosse pedidas as câmeras do local. Vou ver se eles vão fornecer, né? Outra coisa, Latoya, que estão alegando, inclusive, que o advogado alegou, que é muito curioso, que você estava bêbada, né? Isso. Como se você tivesse bêbada, justificasse uma pessoa te dar uma voadora nas costas. Também. Né? E causar um problema por causa de um palito de dente. Para me desqualificar, né? Eles tinham que ter alguma coisa para justificar eu ter sofrido um ato de racismo, assim. E o pior eu tinha acabado de chegar no lugar. Eu tinha saído para fumar meu primeiro cigarro ali fora. A gente não tinha tomado 2 taças de vinho. É complicado ele me desqualificar dessa forma, usando esse tipo de justificativa. Acho que foi uma das coisas que mais me deu força de ficar revoltada mesmo com isso, porque, gente, não tem cabimento eles falarem uma coisa dessa. Primeiro, porque eu não estava, e segundo, porque mesmo se eu estivesse, eles não tinham direito nenhum de ser racista. Doutora, pela sua experiência, a polícia precisava ser melhor preparada para atender, ser menos racista, né? Vamos dizer assim. Porque a gente sabe que né? Não só no caso de pessoas negras, mas alguns estereótipos a polícia ela entende de uma forma ou de outra, né? Sim. Isso. Muito, mas
quer dizer, não, é nem não tem preparo nenhum. Na verdade, como maioria da sociedade, a polícia pensou a preta é culpada. Assim, infelizmente. Preta é Infelizmente. culpada. Não tem nenhuma preparação e eles têm a dificuldade, que nem esse caso você perguntou para ela, eu ainda acho o seguinte, jogou para ela que ela estava bêbada, porque não entra na cabeça do racista, que uma mulher negra possa estar no Gonzaga bebendo vinho. Sim, sim. Como? Ela é preta, ela vai estar lá no Gonzaga, um bairro de classe média alta, bebendo vinho, e preta bebe vinho. E Que ela afronta, tem dinheiro, que afronta. Exatamente. E ela tem dinheiro para estar no Gonzaga bebendo vinho. Absurdo, né? absurdo. E preparação nenhuma para lidar. Você sabe que eu vou contar um caso para vocês de um conhecido meu, que ele é escritor, e ele foi escritor autoral, bem autoral, né? Assim, que não tem nenhuma, eu digo assim, o escritor tem que ser autoral, mas ele não tem nenhuma suporte de uma editora. Então ele faz os livros dele, faz xerox, monta o livrinho dele, põe nas costas e vai vender, né, na mochila. E ele é negro. Ele, quando ele vai na ponta da praia, toda hora a polícia para, manda ele abrir a mochila. Aí ele fala assim, você faz o quê? Ele falou, sou escritor. Aí um policial falou assim para ele, negão, tu é escritor? É um absurdo, cara. Eu consigo É um ver isso absurdo. sendo dito. Coisas que nós não podemos ser, né? Eu sou muito conversadeira, então eu acabo desenvolvendo com os meus clientes assim, uma amizade, né? Sim. De conversa. E aí uma cliente minha estava conversando comigo, porque eu gosto muito de você é mais do que advogado, é amigo, mas acabou o papo. Agora nós vamos dormir, que amanhã é dia de branco. Mas é engraçado, não, é muito feio isso, mas a gente tem que se autocensurar, né? Sim. A gente tem coisas que vêm lá de trás, que a gente eu costumo ser muito, eu cada vez vou me policiando para não acontecer isso comigo, Exatamente. né? Então, e nós brancos, temos que fazer isso sempre, esse exercício. Não ficar repetindo frases racistas e que só fazem com que o racismo fique cada vez mais forte. Ao contrário, nós temos que pensar antes de falar. Inclusive, há projetos muito legais de desconstruir essas falas racistas que a gente tem no dia a dia. Querer, né? Se eu não me engano, é Denegrindo, né? Denegrindo e assim vai. Denegrindo, isso. Ai, agora está claro. Isso. São coisas assim que a gente vai falando que tá já na nossa... Branco, não tentar ver, não conseguir enxergar que aquela pessoa é bem-sucedida, que ela pode estar onde ela Exatamente. quiser, que ela lê. Né, Lá que naquele ela dia, uma das participa. coisas que eu acho que incomodou muito eles foi exatamente isso. Eles tinham acabado de tratar um trabalhador preto mal. Eu não aceitei isso, fui falar e falar assim, nossa, como assim essa preta está tendo essa audácia de falar comigo? Exatamente. Que foi o que ela indicou, assim, não fala com ela. Até ali, discutir comigo, mandar o cara embora, estava tudo ok. Mas quando é para você discutir uma situação que não tá legal, já não é para falar mais. E a pessoa lá, ela qualificou o vendedor negro como um mendigo, né? Pois é, o cara é um trabalhador. De rua, um mendigo, né? Isso aqui é pior. Então já está. Olhou a pessoa, não concorda com o jeito Não é que ela nem se vendedor. veste, Exatamente. já qualificou a pessoa. E outra coisa, se fosse pessoa em situação de rua, merecia respeito. Respeito Não, do mesmo não jeito. pode ser tratado daquela Eu forma. falaria da mesma forma. O que é isso? É um ser humano. Exatamente. Não é verdade? Não pode, mas assim, um preto tá na rua, não está trabalhando, né? Ele deve ser um morador de rua. Não teria mesmo absolutamente problema nenhum se fosse. Exatamente. Mas naquele caso, o classificou pelo fato dele ser preto. Vamos ver mais uma pessoa, Josué, que vai falar um pouquinho sobre a situação aí que ele presenciou. Filha, eu sou o preconceito. Eu sou preto, pobre e deficiente. Eu sou o preconceito em pessoa. Você lembra de alguma situação que foi marcante para você? Várias. No meu primeiro emprego, o cara me devolveu, eu era patrulheiro do campus. O cidadão simplesmente desceu, ele olhou para mim e ligou e falou, nós não queremos, vocês mandaram um cara bichado para cá, um doente, e me devolveu. Nossa. Eu fiquei 6 meses passando pelo psicólogo para tentar ir candidatar a outra vaga. Só fui porque um amigo terminou o período dele no campus e ele resolveu, me indicou o patrão dele e eu fui o melhor emprego da minha vida, mas o primeiro foi assim, muito uma experiência trágica. Eu sou um preconceito em pessoa, filha. E o que você achou do caso dela? Pô,
agiu corretamente, fez o certo. Se todo mundo se manifestasse, talvez diminuísse um pouco mais. O problema é que às vezes não é tão fácil se manifestar. Agora tá, porque a mídia parece que resolveu desenchavar essa coisa, entendeu? Mas antigamente não era tão fácil. Você, uma pessoa preta ou de pobre, chegar numa delegacia, primeiro, se desse azar de pegar um investigador, um escrivão branco, já ia ser humilhado de novo, né? Porque não iam fazer o boletim e ainda ia humilhar a pessoa. Então, agora sim que a mídia está dando esse destaque e as pessoas podem falar abertamente. E, tipo, tá criando até um certo medo dos pretos. As pessoas estão com medo dos pretos, sabia? É sério isso. Eu, na pandemia, eu fui fazer um exame de vista e passar pelo médico para renovar minha carteira de habilitação. E eu esqueci a máscara no carro. Eu entrei na salinha, tinha umas 5 ou 6 pessoas com máscara. Quando eu vi, eu estava sem máscara, mas nossa, ela está tão longe do meu carro. Eu pensei comigo, vou esperar, né? Chegar na minha vez, eu pergunto para ela se não tem uma máscara para vender ou para doar. Aí, eu estou lá sentado, tinha umas 5, 6 pessoas. E a mocinha está lá atendendo, olhava para mim assim. Aí chegou um rapaz sem máscara. Aí ela falou para ele assim, não pode ficar sem máscara aqui, filho. Aí ele perguntou para ela, você não tem? Ela falou, tem, é R$2 a máscarazinha. Aí eu falei para ela, ei, eu também estou sem máscara, você pode me vender? Nossa, nem percebi. Gente, ela nem percebeu, ela não teve coragem de falar comigo. Ficou claro e evidente, entendeu? Na hora eu brinquei, dei risada, mas é uma situação que você nota que a pessoa simplesmente... Não, ela podia, não, o que custava ela ter falado para mim também? Ei, você está sem máscara? Eu tenho máscara aqui para vender, mas acho que, sei lá, as pessoas ficam com medo de falar com os pretos. Hoje em dia tem aí, criou-se, está se reinvertendo a situação, entendeu? Antigamente, ninguém via, e agora as pessoas olham com medo. E qualquer situação constrangedora, e passar um segurança no supermercado ou num banco qualquer, o tratamento que eles dão para uma pessoa comum é diferente de quando vão atender uma pessoa escura, entendeu? Cria-se um certo receio. E não vou dizer que também tem muitos pretos que estão se aproveitando da situação, entendeu? Já veja, eu sou preto, entendeu? Tá meio difícil a situação, mas melhorou um pouquinho. Pelo menos agora você se sente mais confortável, pelo menos para dar uma queixa, para aparecer falando do assunto, entendeu? Porque não era fácil não, viu? Você dar uma queixa, você chegar no lugar. É como você ser mulher e vai dar queixa de uma violência numa delegacia de homem, uma violência de agressão, alguma coisa. É a mesma situação. Você não vai se sentir à vontade para chegar para um homem, você nem sabe qual é a mentalidade dele, e falar para ele que você foi agredida. Entendeu? Você não vai se sentir confortável. A mesma coisa nos pretos antes, agora pelo menos está. Doutora, sobre essa questão que ele falou, é interessante também, né? Para a pessoa preta já é difícil, para a mulher preta, pior ainda. Eu costumo dizer que quando um cliente entra no meu escritório, eu tenho que convencê-lo, porque eu sou mulher, eu sou negra, eu sou obesa. Então, para ele, eu tenho que provar que eu sou boa mesmo, porque como? Mas se você tem essa característica, será que você é uma boa advogada? Né? Então, para nós mulheres, é uma luta pior ainda, né? Porque a mulher preta, ela está abaixo do homem branco, abaixo da mulher branca, abaixo do homem preto. Aí vem a mulher preta. Nossa. Então, é uma luta diária, né? O racismo normal. Eu estava vendo ele falar agora e eu lembrei, né? Eu chego numa loja, compro uma coisa, a pessoa olha para mim e fala, mas é tanto. Eu falo, mas eu não perguntei o preço. Quero. Tem mais essa, hein? Né? Outro dia eu fui no mercado, me dá 1 quilo desse queijo. Mas está quanto? Mas está, custa tanto. Eu olhei para a cara dele e... Vocês acham que eu não vou comprar, não vou ter o dinheiro para pagar? São tantas, a gente vai ouvindo as pessoas falar, são tantas as situações cotidianas que a gente passa, que é uma coisa diária mesmo e contínua. Latoya, você, jovem, negra, diferente do jovem negro nos lugares, ou as mulheres, vocês mulheres sentem... Então, eu acho que são situações, né? Eu tenho um irmão preto, Sim. Um homem preto, jovem também, ele é motoboy. Sim. Então, assim, a gente troca muita figurinha nesse sentido, né? Como ele tem medo de sair para a rua, morrer, ser pego pela polícia, já sofreu, assim, de medo de colocarem alguma coisa para incriminar ele. Então, ele tem as dores dele, né?
E eu tenho as minhas. Eu tenho também de sair, sofrer o racismo, mas com a mulher, às vezes, né? Teve o meu caso que foi violento, mas às vezes é menos violência corporal, né? Mais olhar para você, olhar de cima e embaixo, pedir para olhar sua bolsa quando você está saindo de loja. A mulher preta também tem medo de sair ser objetificada à noite, né? Como toda mulher, mas a mulher negra ela é muito objetificada. Então, você anda com medo, assim, tanto de alguém esconder a bolsa, achar que você vai assaltar, quanto de um homem achar que ele tem o direito ao seu corpo. Então, Nossa, nesse nível? Nesse nível, sim. Nesse nível. As mulheres são muito objetificadas. objetificadas. A abordagem é assim, né? Falando claramente, a abordagem para a mulher negra, nossa, você é maravilhosa, deve ser muito boa de cama. Sim. A abordagem que a gente recebe do homem branco, assim, nossa, você é maravilhosa, deve ser muito boa de cama. Isso é extremamente... Me dizem que mulheres como você são muito quentes. Muito quentes, exatamente. Essa é a abordagem que a mulher negra não tem aquele romantismo de, ai, você é bonita, ai, você é inteligente, de outra característica. A primeira característica, principalmente o homem branco, para se aproximar da gente, é relativa ao sexo, né? Você deve ser muito quente, vocês negras são fogosas. Isso é racismo também. Característica, sim, né? Porque eu tenho 1000 coisas para mostrar que eu tenho intelectualmente, e só que o homem só vê que eu posso ser boa de cama. Infelizmente. É uma abordagem terrível, humilhante. Terrível. Nós vamos ouvir mais uma antes de encerrar. Isso aqui dava para falar muita coisa, né? Mas infelizmente nós estamos no tempo aí. Mas antes de encerrar, eu queria ouvir a Gabriela um pouquinho, aí depois a gente encerra, você fala um pouquinho mais como você está sentindo. Eu queria que a senhora falasse, doutora, a relação, como é que está o caso dela agora, hoje, tá bom? Sim. Não vamos esquecer de falar isso aí. Vamos lá, a Gabriela, um pouquinho para a gente ouvir a Gabriela. Na minha família tem pessoas negras, e inclusive eu sou parda, né? E eu já tive uma sensação daquela coisa de perseguição dentro de loja, sabe? Meus amigos brancos estarem vestidos de uma determinada forma e não serem perseguidos na loja ou ficarem falando, você conseguir escutar pelo rádio, de segurança, esse tipo de coisa. E eu mesmo estando muito bem vestida, como tem muito isso, meio que tentam ensinar na sociedade como o negro tem que se portar para não sofrer racismo. Fosse uma fórmula. E mesmo eu estando muito bem vestida, entre aspas, e toda aquela coisa que me disseram para fazer para poder evitar esse tipo de situação, ainda assim eu fui perseguida na loja, sabe? Meus amigos brancos não. Então teve essa situação. Natóia, difícil, né? A vida é difícil. É difícil ouvir. Eu queria que você me falasse qual o recado que você dá para os colegas, né? Principalmente para os jovens, seja lá que cor que seja, né? Branco, negro, pardo, enfim. Qual o recado que você dá? Vamos combater isso, não vamos deixar mais isso acontecer, vamos nos unir para que esse mundo mude um pouco essa maneira de pensar. É isso? Exatamente, é isso que a gente falou, né? Não adianta você não ser racista, você tem que ser antirracista. E os brancos, eles, né, precisam parar de utilizar esse, o local de fala, eu não vou me envolver porque não é o meu local de fala. Não é assim, o racismo começou com os brancos, né? Então, vocês também precisam nos ajudar a ser antirracistas. É como a pessoa que vê uma mulher apanhando na rua. Sim. O homem tem obrigação de falar, não faça isso. Sim. Né? Não deixa acontecer isso. Né? Não é porque briga de casal, não, Nossa, senhor. Mete muito a colher, você mete porrada, você entra assim, você para. Se você não é conivente com essa situação, você luta contra ela. Então, a gente tem o local de fala, a gente está aqui falando, mas você abriu esse espaço para a gente também. Então, é uma luta conjunta de todo mundo que é contra isso, todo mundo que não é racista tem que ser antirracista, e vamos começar a boicotar esses lugares, não frequentar mais. Pretos, não vamos dar o nosso dinheiro para lugares que nós não somos bem-vindos, lojas que somos perseguidos, não vamos comprar, locais que nós somos olhados de cima e embaixo, não vamos gastar nosso dinheiro lá. Temos muitos locais bons para frequentar aqui em Santos, tem uma galera preta que posta sempre projetos, locais, festas pretas, que todos são bem-vindos, pretos e brancos.
E é para esse tipo de lugar que a gente tem que dar dinheiro agora, que a gente tem que se empenhar para crescer e continuar boicotando lugares que a gente sofre, leva voadora racista e que um vendedor não pode pegar um palito de dente. Perfeito. Acho que é meio que isso. Perfeito. Doutora, como é que é o caso dela agora? Eu mandei pedir algumas diligências, né? Ficou um tempo parado porque o escrivão responsável estava de férias. Aí ele voltou na semana passada. Nós entregamos o pedido, que eu estou pedindo as filmagens do local, se tiver. Estou pedindo a oitiva de testemunhas dos outros donos de bares que estavam lá, inclusive o dono do bar onde ela estava. Estou pedindo a oitiva das outras testemunhas que estavam. Aliás, teve uns bares em volta que foram a favor dela, né? A favor dela. Que bom isso. Isso. Aí eu pedi essa diligência, recebi essa semana do escrivão as notificações para a gente entregar para essas testemunhas. Elas vão ser ouvidas agora no começo do mês. Sim, perfeito. Né? Então, assim, para esse tipo de inquérito até que está andando. Claro que nós ficamos indo lá, uma semana ia eu, outra semana ia ela. Eu mesmo vou sair daqui agora e vou lá. Porque eu ainda não tive acesso ao depoimento das outras partes. Também quero esclarecer por que ele está como testemunha, se ele foi o agressor. Né? Então, eu vou sair daqui agora e vou ficar indo lá, porque eu falei, nós vamos ficar em cima. Tem que ser dado devida atenção, devido respeito, devido andamento. Né? E a fala de uma das pessoas que falam que na delegacia é em nada, e eu falo para as pessoas, realmente é difícil, mas não desista. E eu sempre falo para as pessoas que é bom que elas irem acompanhadas de um advogado. Vá acompanhado com o advogado, e nós, vítimas de racismo, por mais difícil que seja, por mais dolorido que seja, vamos pôr a boca no trombone e não vamos aceitar. Eu não aceito ser discriminada. Eu não sou inferior a ninguém. Exatamente. Eu tenho os mesmos direitos que qualquer pessoa. Então, assim, por mais que doa, por mais que às vezes só dá vontade da gente fugir daquilo, vamos, coloque a boca no trombone, procure saber na sua cidade, tem grupos, aqui em Santos tem o Conselho Municipal da Comunidade Negra, tem outras entidades particulares que defendem, procure, não deixe passar em branco, denuncie. Perfeito. Ok. Eu queria agradecer muito a presença de vocês e vamos com esse assunto, quanto vocês puderem, pode contar aqui com o Pode Povo, que vai estar sempre do lado de vocês, sempre. Obrigada, Carlos. Tá bom? Obrigada mesmo. É isso aí, o Pode Povo é isso, é dar voz e vez para você. Confira nossas plataformas digitais e nas redes sociais. Até o próximo, tchau.